Aqui na turma do bate-bola, dia de finanças no Atlético. Galo Business Day, isso mesmo. Tá rolando ainda o Galo Business Day, apresentação do Atlético, das suas finanças. O Galo que desde que implantou nessa nova gestão, tentando ser o máximo transparente com a sua torcida, mostrando as contas. A gente está inclusive com imagens no nosso canal do YouTube. Com as informações do Galo dentro e fora de campo, chegando o Henrique André e o Álvaro Damião. Boa noite, Damião. Boa noite, Léo. Um abraço para você, um abraço Fius, Alexandre Simões, ouvintes da turma do bate-bola e, claro, o nosso Henrique André, que tá todo equipado aqui, ó. Eu, quando saía pra minha mãe falar que você leva os seus equipamentos, era blusa de frio. Hoje não, hoje é o celular com, já tá o wiring, tudo, tá ali tudo montado ali, porque ele tá participando de uma live para saber dos bastidores do Atlético, não é isso? Justamente. Boa noite, né, para todos. Estão acompanhando aí a turma do bate-bola. Dia importante no Galo, viu, Pretinho? Dia importantíssimo, né? Dinheiro é assunto bom, né? O torcedor quer saber o tamanho da dívida. Não, na verdade, o torcedor não queria saber de dívida. Gostaria que não tivesse. Mas ela existe e o Atlético está sendo bem transparente, né? O evento começou que horas, hein, turma? 3h15 da tarde. Entendeu? A orelha tá até doendo aqui, que o fone tava lá acompanhando. E agora vai começar a entrevista coletiva, né? Então eu tô aqui preparado, daqui a pouquinho eu entro. E é claro, né, o ouvinte acompanha também nas nossas plataformas digitais. Ô, Léo, pode dar uma passada rapidamente aqui dos assuntos abordados? Vamos lá. O presidente do Atlético abriu, né, esse evento, o Galo Business Day, falando... Estava feliz porque pela primeira vez os números debatidos seriam da gestão dele, porque o evento passado foi da gestão anterior, então ele começou falando sobre isso. E o Bruno Musi, que é CEO do Atlético e também da Arena MRV, ele falou da questão da SAF, que é um caminho sem volta, garantindo que o Atlético está indo por esse caminho também, e a questão da venda do Diamond, que foi um assunto desde o início desse evento, que teve vários outros assuntos, que você que está acompanhando a Itatiaia pode acessar o itatiaia.com.br e também o nosso canal no YouTube, que em breve vai ter tudo detalhado por lá. O Erasmo Damiani falou sobre a base, tivemos também a Carol Melo falando sobre o futebol feminino, Leandro Figueiredo falando também sobre os aspectos de sócio-torcedor, muita gente participando deste evento. O Pedro Daniel, diretor da Ernest Young, falando também da importância tanto da SAF quanto também da Liga, né, que 98% dos clubes europeus há algum tempo já aderiram à SAF, né, e a importância da Liga também para o produto futebol. Então, bem interessante o que ele disse. E voltando a falar, né, da parte da dívida, o Atlético, segundo o presidente Sérgio Batista Coelho, tem que vender o Diamond, não tem escapatória. Por quê? As dívidas onerosas do clube, elas no ano passado foram de 87 milhões. O que isso significa? Os juros, né, do Diamond estão custando caro ao Atlético, 87 milhões. E o que o Diamond dá para o Atlético anualmente? Nem 10 milhões de reais de receita. Então o Atlético não vê outro caminho para ter um fôlego do que vender o Diamond. Então essa vai ser a pauta, inclusive daqui a pouquinho, reunião com os conselheiros lá na sede. Isso vai ser debatido para acelerar esse processo, porque o Atlético hoje, conforme trouxe a Itatiaia ontem, Álvaro, conseguiu diminuir a dívida de 1,3 bilhão para 1 bilhão e 100 milhões. 200 milhões de redução. Mas considerando números de 2022. E a explicação é meio óbvia, o Atlético já falou sobre isso. Se você não vender o Diamond para poder pagar parte dessas dívidas, amenizar a situação das dívidas, daqui a pouco os juros da dívida já comeu o Diamond. Os juros da dívida já pegou um Diamond do Atlético. E por que ter o Diamond hoje, se você pode, com esse dinheiro, reduzir praticamente pela metade a dívida do Atlético e com o estádio que vem por aí, o Atlético ter uma sobrevida para, com muito pouco tempo, ele praticamente zerar a dívida dele. Essa é a história do Atlético hoje. Então, por isso, a venda do Diamond. Nós entrevistamos aqui no programa Bastidores, eu estava com o João Vitor Xavier, com o Cláudio Rezende, há alguns dias, o Rafael Menin. E falamos sobre tudo do Atlético, inclusive sobre essa situação de venda do Diamond. E o Rafael explicou com muita clareza que essa conta hoje não fecha. Não é nenhuma vantagem financeira para o Atlético ter o Diamond. E deixou uma situação muito mais clara ainda, que eles não querem nenhum dinheiro do Diamond. Que o dinheiro do Diamond será para aliviar as contas do Atlético e não será para pagar
dívida do Atlético com os 4 R's. Isso aí. Não só com a família Menin, mas com os 4 R's. Não com o Ricardo Guimarães também não, com o Renato... E que eles são os últimos da fila. Que são os últimos da fila. Então, gente, é uma receita até simples. Se você tem uma situação que não está te gerando tanto dinheiro, mas você tem um juros te arrebentando, se você consegue ficar livre dos juros, isso não é pro Daimon, isso não é pro Atlético, isso é pra mim, pro Henrique, pro Simões, pra Natália, pra qualquer um de nós. O Atlético precisa fazer uma conta simples e diminuir o quanto ele paga de juros. Agora, pura e simplesmente, o Atlético está abrindo mão de patrimônio. Gente, o que o Atlético tem de patrimônio e o que o Atlético está construindo de patrimônio, um clube de futebol, a principal coisa que ele tem que ter é um estádio, não um shopping. Então, em primeiro lugar, Simões, toda a onda que muitas vezes é criada, o Atlético está queimando o patrimônio, e daqui a pouco vai vir gente aí, não valeu a pena vender o Daimon. Daqui a pouco, como o Álvaro usou bem, esses juros já arrebentaram com o que o Atlético tinha do Daimon. Léo, boa noite, Álvaro, boa noite, Henrique. A coisa é matemática, né? Se você arrecada com Daimon 10 milhões anuais, e se sua dívida te gera juros de 80 milhões... Então, 87, né? 87, quase 90. Então ficam faltando aí 77 milhões para poder de juros, tá? Se você tem o dinheiro na mão, eu acho que essa venda do Daimon seria à vista, né? Desses isso aí. 49%. 49,9%. Se você tem o dinheiro na mão para negociar dívida à vista, você consegue baixar o valor da dívida. Então, se você tem 200 milhões na mão, de repente, você consegue pagar aí 350, 400 milhões de dívida. Porque a pessoa prefere receber à vista uma dívida que está lá rolando, por mais que esteja rendendo juros, do que ficar com esse processo. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que você diminua a sua dívida, com que você diminua os juros que você paga anualmente e te prepara melhor para poder ser uma SAF. E eu vejo praticamente todos os dirigentes do Atlético dizendo que a SAF é o futuro, que é impossível não pensar na SAF daqui para frente. E quanto melhor for a situação do Atlético neste processo de transformação em SAF, tá? Mais vantagens o clube pode tirar nessa negociação. Então eu acho que é tudo mais ou menos casado neste sentido, né, de pensar no futuro do Atlético, inclusive como SAF. E quem não vai querer fazer a SAF do Atlético se o Atlético tiver um estádio com o patrimônio que ele tem, que é o principal patrimônio dele, que é a torcida que ele tem, com o que ele já tem, que é o centro de treinamentos dele, que é a sede dele, com tudo que ele tem. Se o Atlético tiver apenas, no caso, a gente fala apenas, é muito dinheiro, mas para um clube da grandeza do Atlético, e clubes como Atlético, Corinthians, Flamengo, vai ter 500 milhões de dívida. Ele vai passar de 1 bilhão e 300 para 500 milhões de dívida, porque tira a dívida que tem com os 4 R's. Ele paga metade praticamente com a venda do Daimon. O Atlético vai passar a ter uma dívida de 500 milhões com o faturamento futuro que ele tem. Com o faturamento futuro que ele tem com o próprio estádio, o Atlético zera a dívida dele nos próximos 10 anos, tranquilamente. Enfim. Deixa eu dar um recado aqui.